beleza da desobediência civil. Como um diplomata rebelde, ajudou a salvar milhares de judeus do Holocausto. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas com viés libertário. Contrariando as determinações do governo de Salazar, 80 anos atrás, um cônsul português deu vistos a milhares de pessoas que fugiam dos nazistas invasores na França. Como um indivíduo deve agir diante de uma ordem manifestamente injusta? Pode a norma aprovada pelo legislador atentar indiscriminadamente contra pessoas inocentes? Essas são questões bastante recorrentes na filosofia e diferentes pensadores vêm oferecendo suas contribuições intelectuais a essas questões pelo menos desde a Grécia Antiga. Infelizmente, porém, algumas pessoas acabam enfrentando bem mais do que um problema teórico ao longo de suas jornadas. Esse é o caso do diplomata Aristides de Sousa Mendes, que no contexto da Segunda Guerra precisou optar entre obedecer às ordens do governo ou ouvir a sua própria consciência e fornecer aos judeus os vistos que lhes permitiriam escapar do avanço das forças alemãs. Acontece que, apesar de Portugal ter ficado neutro na Segunda Guerra, os vistos deveriam ser concedidos a judeus refugiados e apátridas somente com permissão expressa de Lisboa. Em Bordeaux, o cônsul havia feito amizade com um rabino. Chaim Kruger também havia fugido da ofensiva nazista na Bélgica. O cônsul ofereceu ao rabino e à sua família passagem imediata e segura pela fronteira espanhola. Mas Kruger recusou a oferta, pois não podia abandonar os milhares de outros refugiados judeus em Bordeaux. Alguns dizem que o dever de um diplomata é obedecer às ordens de cima, mesmo que essas determinações não sejam morais. O que quer que tenha passado pela cabeça do diplomata, Sousa Mendes acordou, na segunda-feira, dia 17 de junho, imbuído de um novo espírito. De acordo com o filho, Pedro Nuno de Sousa Mendes, ele saiu do quarto e anunciou em voz alta: "De agora em diante, estou dando visto a todos. Não haverá mais nacionalidades, raças ou religiões." O risco assumido resultou em perseguição do governo português, que inclusive cortou sua aposentadoria e o reduziu a um estado lastimável de pobreza, precisando posteriormente sobreviver à base de sopas oferecidas pelos judeus. A partir desse admirável exemplo, resta evidente que o julgamento entre o agir lícito e o ilícito, entre o certo e o errado, e tudo mais que diz respeito à justiça, são critérios sobre os quais o Estado não deve de forma alguma ter o monopólio de decisão. Voltando ao nosso questionamento inicial, como o indivíduo deve agir diante de uma ordem manifestamente injusta? Pode a norma aprovada pelo legislador atentar indiscriminadamente contra pessoas inocentes? A resposta para você pode parecer óbvia, mas durante os últimos 150 anos houve na filosofia uma tremenda resistência a qualquer coisa que se parecesse com uma tese jusnatural, principalmente depois do advento do cientificismo e da crise da metafísica, em que, para expurgar o mundo dos juízos de valores, passou-se a adotar teses das mais estapafúrdias, como as de Augusto Comte, que era louco segundo a própria acepção do termo. Mas assim como o justnaturalismo entrou em crise com o advento do positivismo, o positivismo também entrou em crise no contexto do pós-Segunda Guerra, e justamente em razão das muitas normas odiosas promulgadas pelo Estado, normas essas que pessoas como Aristides de Sousa Mendes fizeram bem em descumprir. A derrota mais significativa do positivismo foi nos julgamentos de Nuremberg, onde os nazistas foram julgados pelos crimes de guerra. A grande questão nesse julgamento é que, de acordo com o positivismo, os nazistas que mataram e torturaram pessoas a mando de Hitler estavam simplesmente cumprindo ordens, seguindo à risca as normas e preceitos jurídicos aprovados pelo legislador alemão. Diante de tal impasse, para condenar os nazistas, o tribunal teve de recorrer ao bom e velho justnaturalismo, implicando que os soldados do eixo violaram direitos cuja validade não depende de um papel rabiscado por burocratas. A reflexão que fica é: quanto sangue e quanto sofrimento não foram resultado de se ignorar inteiramente uma tradição que enxergava o indivíduo como detentor de direitos básicos invioláveis? Muito disso poderia ter sido evitado apenas atentando para pérolas da sabedoria contidas nas obras de escritores como John Locke e Tomás de Aquino. Lamentavelmente, heróis realmente antifascistas como Aristides de Sousa Mendes não recebem atualmente o prestígio que seus nomes merecem. Em contrapartida, assassinos como Che Guevara e Carlos Marighella são celebrados em filmes e estampados em camisetas.
Combater essa desinformação é o mínimo que a gente pode fazer para exorcizar o mundo da maléfica presença do estatismo e do fascismo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Rodolfo Andrello, escrito por Rodolfo Andrello, revisado por JJ Liber e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo, compartilhe o vídeo em sua rede social. E se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!